Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui no Trecos de Engenharia. Se você não me conhece, meu nome é Enio e eu tenho feito aí um monte de vídeos aí na área da engenharia. Nesse assunto agora do momento, que é sistema de abastecimento de água, eu entrei na parte de adutoras e aí eu estou fazendo uma revisão a pedido dos meus alunos da parte da hidráulica. Então eu dei o nome aí de hidráulica interpretativa. Não é uma aula de hidráulica raiz, né? É uma hidráulica mais interpretativa para suprir as minhas necessidades ali na disciplina ali de adutoras, ali na parte de sistema de abastecimento de água, beleza? Então já se inscreve nesse canal, é tudo de graça, clica no sininho das notificações, deixa seu joinha, seu like, compartilha esse vídeo aí com a galera aí que você conhece que é da área da engenharia, beleza? Então vamos aqui para a videoaula de hoje, que acabou faltando esse assunto aqui, ó. E esse assunto aqui vem da nossa última videoaula, que a gente estava estudando a parte de energia. Então nós vimos que a gente, quando temos um fluido, no nosso caso aqui água, sendo transportada por uma tubulação, no início, em cada ponto dessa tubulação, a água possui uma energia, e essa energia é dada pelo somatório de três componentes de energia que nós vimos, né? Energia geométrica, piezométrica e a energia cinética, tá? Como isso é interpretado, colocado na forma gráfica, também foi explicado nas últimas videoaulas, né? As videoaulas estão todas com os links aqui na descrição desse vídeo aqui agora. Se você tiver interesse, vai lá dar uma olhada. Então é o seguinte, nós temos que esse somatório de energia que acontece num ponto aqui dentro da tubulação deveria ser igual ao somatório de energias no ponto mais para baixo da tubulação. Só que isso não acontece no mundo real, e o que acontece é que quando a água se movimenta, ela perde energia. Essa perda de energia a gente dá o nome de perda de carga, ou simplesmente perda de energia mesmo. E a essa diferença nós demos o nome, né? A hidráulica deu o nome de HF, entre os pontos 1 e 2. Bom, mas então, se eu tenho como calcular as parcelas de energia aqui, tenho como calcular as parcelas de energia aqui, por que eu preciso aprender a calcular isso daqui? Simplesmente, meu amigo, porque você sabendo calcular isso daí, você ganha muita vantagem na área da hidráulica, você vai ser um profissional muito mais completo. Aliás, se você não souber fazer isso, você não vai conseguir atuar na área da hidráulica. Então, o que nós temos aqui é a energia aqui nessa seção menos a energia nessa seção, me dá uma diferença. Essa diferença é a perda de carga. Graficamente, nós temos a situação aqui, nós temos a linha de energia aqui, caso a gente não tenha movimento, ou caso o fluido seja perfeito, situação perfeita, e nós temos a outra linha de energia aqui embaixo, no caso do fluido estar em movimento, e no caso real do fluido não ser um fluido perfeito, a situação não ser perfeita, certo? Então perdemos essa energia aqui, então temos que aprender a calcular esta parada aí. Então vem comigo aqui mais adiante, se esse negócio andasse. Não estava no modo de apresentação, né? Eu não vou fazer o vídeo de novo, vamos adiante aí. Então, o que a gente tem é o seguinte, essa perda de energia, essa perda de carga, hidraulicamente, vários cientistas, vários pesquisadores do passado conseguiram relacionar essa perda de carga a algo desse tipo aqui. Então eles viram por experimentos, né, desse tipo aqui, coloca um piezômetro aqui, coloca outro piezômetro aqui, de verdade mesmo, na bancada, coloca a tubulação, faz a água percorrer e mede a diferença de nível dos piezômetros. Fazendo isso, essa diferença de nível nos piezômetros, eles repararam que essa diferença de nível aqui, perda de carga, ela tinha sempre relação com a vazão, com diâmetro e com a extensão, né? Isso aqui é meio intuitivo, né? Então, aqui no nosso país, a gente usa muito a equação de Hazen-Williams. Ela tem algumas restrições para serem usadas, não vou entrar nessa questão aí, tem que dar uma estudadinha lá em hidráulica, mas basicamente eu trago para vocês aqui essa forma de apresentação da perda de carga. Nesse caso aqui, essas equações, vejam, elas têm aqui como resultado, por exemplo, velocidade, vazão e aqui a perda de carga unitária. Então, nos livros de hidráulica vocês vão encontrar um monte de tipo de apresentação da equação de Hazen-Williams. Você escolha a equação que for mais conveniente
a sua situação de trabalho aí, sempre cuidando aí com as unidades. Então, o que a gente tem aqui? Nós temos que, se eu quero a velocidade aqui dentro da tubulação, eu posso usar essa equação aqui. Se eu quero saber a vazão que passa nessa tubulação, eu posso usar essa equação aqui. E se eu quero saber a perda de carga unitária nessa tubulação, eu uso essa equação aqui. Beleza? Beleza. Vejam que todas elas têm a perda de carga unitária aqui, né? Ou tem a vazão e a velocidade aqui para dentro, tá? Vazão e velocidade a gente consegue relacionar pela equação da continuidade, a gente já viu nas videoaulas passadas, ok? Então, beleza. Vou explicar o seguinte. O que é perda de carga unitária? A perda de carga unitária é a perda de... Vamos colocar as unidades aqui já? Acho que eu devo ter colocado isso. A perda de carga unitária, ela representa quanto de energia a água perde por unidade de extensão de percurso da água dentro do tubo, tá? Então vejam, se a água percorreu essa distância, ela tem uma perda de carga. Se ela percorrer mais uma distância, ela tem mais uma perda de carga. Se ela percorrer mais uma distância, ela tem mais uma perda de carga. Se ela percorrer mais uma distância, ela tem mais uma perda de carga. Então, suponhamos que essa distância da água percorrida é uma unidade, tá? Uma unidade de comprimento. Então, se eu pegar toda a perda de carga do meu comprimento inteiro e dividir pela quantidade de unidades, eu teria a perda de carga unitária, tá? Perda de carga unitária. Então vejamos aqui, talvez que é mais fácil de entender. Então, a perda de carga unitária é dada em quanto que ela perde de energia, metro de coluna de água, para cada espaço longitudinal que ela percorreu. Então vejam, é unidade de metro por metro, né? Só que é metro de coluna de água em pressão por unidade de metro percorrido ao longo da tubulação, tá certo? Então, nessa equação aqui, se eu pego o resultado de J, perda de carga unitária, então eu faço com a minha letra bonita J vezes o comprimento todo L, nesse caso este comprimento sendo L, eu tenho a perda de carga total. Então isso aqui é igual a HF, que letra bonita, de 1 a 2. Essa parada aqui que está aqui, tá certo? Então beleza, tirando aí os garranchos aí de primário, eu acho que estamos entendidos, né? Bom, em outros países vocês vão encontrar equações similares desse jeito aqui, mas com outros coeficientes e tal, mas a função é a mesma, tá? Aqui em países com influência norte-americana a gente usa a equação de Hazen-Willis, né? Como sempre a gente tem influência norte-americana, né? Que mais que tem nessa... A gente tem aqui um coeficiente C, tá? Na equação de Hazen-Willis. Esse coeficiente C ele é usado somente na equação de Hazen-Willis, né? Ele é tabelado para a equação de Hazen-Willis. E esse coeficiente C é um coeficiente que depende da natureza das paredes e estado de conservação das paredes internas da tubulação. Então depende do tipo de tubo aqui, tá? E depende do estado desse tubo. Ou seja, se o seu tubo é de PVC, ferro fundido, amianto, alguma coisa do tipo, vai ter um C diferente. E se o seu tubo, por exemplo, de ferro fundido funciona ali ao longo de vários e vários anos, o que acontece é que esse C pode mudar ao longo dos anos, porque a rugosidade dentro do tubo vai mudar também, tá certo? Mais alguma coisa que eu me lembre? Acho que não, vamos adiante. Então isso é o que a gente chama de perda de carga distribuída, porque ela é distribuída na extensão da sua rede. Agora, temos outros tipos de perda de carga, tá? Aqui um exemplo que eu esqueci de comentar, dos coeficientes C. De onde que vem o coeficiente C? Onde é que eu encontro o coeficiente C? Bom, os fabricantes vão te fornecer isso aqui. Fabricante de quê? Fabricante do tubo. Né? O fabricante do tubo fabrica o tubo e ele vai lá nos laboratórios deles ou terceirizado e fazem ensaios que determinam esse coeficiente C aqui, tá bom? Então vejam, PVC rígido plástico vai ter um C, isso é bibliografia, tá, de livro, entre 145 e 150. Então o interessante é você, quando escolher o material, ir no catálogo do fabricante e ver exatamente qual é esse coeficiente C para você poder fazer suas contas, suas simulações. E aí a gente tem um outro tipo de carga, que é a perda de carga localizada. Essas perdas de carga localizadas acontecem quando há mudança brusca ou de direção de água dentro do fluxo,
ou de característica da tubulação, como um aumento repentino de diâmetro, uma diminuição de diâmetro, uma entrada de tubulação, uma saída de tubulação, uma válvula, uma entrada de crivo, esse tipo de coisa. Então, sempre uma das formas, desculpa, não é sempre. Uma das formas mostradas aqui, que é basicamente alguma coisa multiplicada pela energia cinética, né? Essa alguma coisa é esse coeficiente K aqui, multiplicado pela energia cinética naquele ponto lá, vai me dar uma perda de carga localizada, também dada em metro de coluna de água. Ou seja, você tem as perdas de cargas que a gente viu antes, distribuída ao longo da tubulação retilínea, sempre com o mesmo diâmetro, mesma rugosidade, vai acontecer uma perda de carga do início ao fim desse movimento. No final desse movimento, se eu tiver uma curva, se eu tiver um registro, uma válvula, alguma coisa, vai ter uma perda de carga pontual ali, uma perda de carga localizada ali. E a gente calcula, uma das formas de a gente calcular ela é com essa equação aí, que basicamente é algum coeficiente multiplicado pela energia cinética. Ora, se eu tenho o diâmetro da tubulação, eu sei a vazão que está passando nela, pela equação da continuidade eu tenho a velocidade ali dentro, correto? Então, se eu tenho a velocidade e tenho a aceleração da gravidade, eu sempre vou ter como calcular a energia cinética. Então, o que me falta é saber qual que é esse coeficiente K para aquela peça em específico, tá? Então, entramos aqui, vamos lá. Perda de carga causada por uma peça especial, K é o coeficiente que depende da peça, do diâmetro, das características. Então, novamente, você vai ter lá do seu fabricante esses valores aqui, tá? Ou da bibliografia, tudo bem? Então, por exemplo, se eu tenho uma junção, tá? Uma junção me oferece um coeficiente K de 0,04. Esse 0,04 aqui, ele vem aqui. E aí, você vai ter as características da tubulação. Essa junção ela vai ter lá um diâmetro da tubulação que está chegando nela, que está saindo nela, né? Portanto, você vai ter como calcular essa parte da equação aqui. Então, você vai ter o resultado da perda de carga localizada. Essa perda de carga localizada somada à perda de carga distribuída, você tem a perda de carga total no trecho, tá certo? Então, é assim que a gente trabalha. Esse daqui é uma forma de cálculo de perda de carga, tá bom? Eu sugiro vocês a darem uma olhada na hidráulica, o cálculo de perda de carga localizada pelo método do comprimento equivalente e pelo método do diâmetro equivalente, tá? São dois métodos um pouco diferentes desse daqui para cálculo da perda de carga localizada, ok? Então agora já temos total condição de interpretar esses desenhos e essa equação. Então voltamos lá para a equação da energia e agora nós sabemos que, vamos recapitular, a energia ela é composta de três parcelas: a energia geométrica, a energia piezométrica e a energia cinética, e que ao longo do movimento da água, seja num canal como nesse exemplo aqui, seja num tubo como nesse exemplo aqui, há uma perda de carga representada no conduto livre aqui e representada no conduto forçado aqui. Essa perda de carga sabemos que é a soma da perda de carga distribuída mais a perda de carga, era delta, né? Localizada. Então, se essa tubulação aqui, vamos para cá. Se essa tubulação aqui, ela tem um comprimento suficiente para ter mudança de diâmetro, para ter uma grande extensão, ela vai ter, vamos de novo. Se essa tubulação aqui, ela tem uma grande extensão ou pequena extensão, se ela tem qualquer extensão, ela tem perda de carga distribuída. E se ao longo dessa tubulação, do início ao final dela, você tem peças especiais, né? Peças que imprimem a ela perda de carga localizada, você imagine, né? Uma curva, né? A água vem aqui, aí daqui a pouco ela tromba no tubo aqui e desce, né? Tem uma curva aqui. Isso imprime uma perda de carga localizada. Se ela vai atravessar um registro, perda de carga localizada. Se ela vai mudar de diâmetro, perda de carga localizada. Se ela vai sair da tubulação, aqui no bocal de saída da tubulação, perda de carga localizada. A entrada da tubulação, perda de carga localizada. Se você tem válvulas, por exemplo, a tomada d'água, tem uma perda de carga localizada lá. Se você tem um crivo, que é tipo um filtro, para não entrar detritos ali na sua válvula, você tem perda de carga localizada, tá certo? Então, temos perda de carga localizada, que é o mesmo princípio da perda de carga localizada que a gente viu onde? Lá
no gradeamento. Lembram? No gradeamento a gente viu como calcular a perda de carga no gradeamento. Tinha um coeficiente K que multiplicava a energia cinética. Aquele coeficiente K era dado também pelos fabricantes das barras. Lembram lá? Então agora temos total condição de finalmente aí andar para frente na nossa matéria. Beleza? Então eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus, a gente se vê no próximo vídeo com certeza. Se inscreve aí, like no vídeo, sininho das notificações porque eu estou fazendo bastante vídeo e a gente vai se vendo aí. Falou? Beleza? Grande abraço. Fui!